E aí, que nota você dá para a sua liderança na sua clínica? Você sabia que 70% do engajamento de uma equipe está ligada diretamente ao líder? Aliás, é um dos principais motivos de demissão de uma empresa é a falta de uma boa liderança. Então, a importância da gente poder focar tanto na nossa liderança, como se você tem líderes ali dentro da sua empresa também, para que eles possam ser potencializados. Então, eu quero com esse vídeo te mostrar algumas ações bem pontuais que fazem total diferença na capacidade do líder ali de conseguir conduzir seus liderados. Assim, eu não sei qual que é o seu estilo de liderança, existem vários estilos, né? A gente fala que tem o autocrático, aquele líder que manda e você obedece porque ele está mandando, né? Tem aquele líder que é mais liberal, que solta tudo na mão do liderado e deixa acontecer, né? Tem um líder que é um líder mais democrático, ou ele sempre chama todo mundo para a mesa para decidir juntos. E existe o líder que é o líder coach, né? É aquele líder que está sempre buscando potencializar, treinar aquele colaborador. O ideal é a gente ser tudo ao mesmo tempo, que a gente chama de liderança situacional ou contextual. Essa liderança é aquela que, dependendo da maturidade do colaborador e dependendo também do momento, você pode ser mais duro, mais autocrático. Por exemplo, um funcionário que acabou de entrar na empresa, não adianta você chamar ele para a mesa para decidir. Você tem que falar, ó, você tem que fazer isso, então você acaba sendo um pouco mais autocrático. Aí, com o tempo, ele vai tendo mais maturidade, você pode chamar para a mesa. E aí, com o tempo, ele ainda adquirindo ainda mais maturidade, daí você pode liberar um pouco mais, ser mais liberal, né? E também o tempo todo está potencializando seus liderados. Então, eu quero passar para vocês aqui que, assim, para exercer liderança, a primeira base da pirâmide da liderança é fortalecer relacionamentos, né? Então, a gente nunca consegue liderar se não tiver bons relacionamentos. É a mesma coisa quando você fala assim, hoje existe um buraco tático dentro das empresas, né? Que a gente fala que a empresa tem um estratégico, tático e operacional. O que é o buraco tático? Porque geralmente, a maioria das clínicas, a gente vê todos os colaboradores se reportam diretamente ao dono da empresa. O ideal é que a gente tenha um braço tático, um supervisor, um gerente que cuide do negócio, que cuide de fazer o acompanhamento de todos os processos, né? Então a gente fala que é liderança tática. E aí acontece que hoje existe um buraco tático que a maioria das empresas não tem. E aí, quando a gente fala isso para o gestor, aí ele fala, então eu vou pegar, para o dono da empresa, ele fala, então eu vou pegar uma pessoa que eu acho que tem um potencial de liderança, e aí no dia seguinte ele fala, pessoal, a partir de hoje, a Joana é supervisora da unidade, ou é a gerente da unidade. E aí, as pessoas acabam, no inconsciente, acabam boicotando essa liderança dela, porque ninguém comprou, né? E as pessoas ficam até enciumadas, pô, chamou ela, não me chamou e tudo mais. Então, uma dica aqui super importante: se você quiser puxar alguém para ser uma liderança tática da empresa, antes de você anunciar, você chama ela, dá uma treinada, passa vídeos, passa cursos, ensina ela a ser líder, faz com que ela construa relacionamentos bons com os pares, e aí quando ela construir esse relacionamento de forma intencional, ela vai ficar 1, 2 meses construindo esse relacionamento, aí sim você vai lá e fala, gente, a partir de agora a Joana vai ser a liderança da empresa. E aí quando você faz isso, todo mundo fala, nossa, é exatamente a Joana, é a melhor pessoa. As pessoas já compraram a Joana, né? Então você não pode simplesmente colocar top-down, porque muitas das vezes existe um boicote, às vezes até inconsciente, não é nem na maldade, mas acaba sendo boicotado. Então, a gente fala que a empresa é reflexo dos donos, né? E reflexo dos líderes. Então, como é importante a gente potencializar. E aqui eu vou dar algumas ações que são assim matadoras e são super importantes para o líder ter no seu dia a dia, porque a gente fala que o líder está no palco. Estando no palco, ele está o tempo todo sendo analisado, sendo observado pelos seus colaboradores, né? Então tem que ter uma coerência muito grande de poder estar ali, porque a gente fala que a liderança não é um cargo, a liderança é uma postura, né? É um posicionamento. Então é isso que é importante. Primeiro ponto: não critique, não condene e não se queixe. Não existe coisa mais chata do que aquele líder reclamento, né? Que a gente fala que é a tríade da derrota, né? A pessoa que fica é vitimista, é crítico, é reclamento. Não pode acontecer. Um líder tem que ser um astral para cima, não pode ficar reclamando da política, dos pacientes, da concorrência. Isso é muito ruim, isso é muito danoso, porque se a empresa é reflexo disso, né? Então se você está reclamando, falando mal dos pacientes, o teu colaborador também vai acabar abraçando um pouco esse jeito de ser, né? Então não pode. Outra coisa também que o líder tem que fazer muito é elogiar. Elogiar, porque assim, a gente tem um potencial gigantesco de criticar as pessoas, de achar os problemas, de achar as falhas. O dentista ele é muito técnico, médico, ele acaba buscando e acha, a gente fala que é o gerente de gaivota, né? Que fica só pegando aqueles micro detalhes,
fazendo microgerenciamento, achando os micros problemas, mas não tem tempo para elogiar. Elogiar de forma sincera, né? Não é elogio sem evidência, é elogios com evidências, assim. Mas a gente precisa ter mais tempo para isso, né? O outro ponto também que o líder tem que trabalhar é se tornar verdadeiramente interessado no colaborador. A gente fala que a primeira venda de uma empresa é para dentro. E aí o colaborador ele precisa comprar. Então o líder precisa ter um tempo destinado a se interessar pela venda do colaborador. A gente pergunta, eu dou palestra pelo Brasil todo, e quando a gente pergunta assim, alguém conhece o sonho do seu colaborador? São raríssimos os donos de empresa que conhecem os sonhos do seu colaborador. Então, destina um pouco tempo, um pouco mais de tempo para esses colaboradores, chama um cafezinho, se interesse pela vida dele, né? Isso é importante. Outra ação que vale muito é assim, toda vez que um colaborador seu errar, você não, lógico, você vai chamar atenção, você vai mostrar o erro, a consequência do erro, mas você não vai ficar pisando em cima disso. Faça o erro parecer fácil de ser corrigido. Então, de repente, o, a tua recepcionista ela deu um troco errado para o paciente, né? Então, às vezes o dentista fica bravo, ou então o gestor da clínica fica chateado, o médico, por que fez isso errado e tal, e fica repetindo, e fica falando várias vezes. Ela já está sentindo mal. Então, você pontua, mas fala, olha, já está tudo bem, já entrou em contato com a paciente, ela está vindo aqui, ela vai devolver o dinheiro, e assim, faça o erro parecer fácil de ser corrigido, para não dar, porque a gente busca sentimentos bons dentro da empresa. Então, se eu ficar fazendo isso, eu estou colocando a energia e o sentimento da pessoa para baixo. Lembra, felicidade dá lucro, então a gente não pode ter funcionário infeliz, né? Então a gente tem que fazer ele se sentir importante. Esse é que é o ponto. Todo mundo, né, tem a necessidade, isso é inconsciente, mas todo mundo tem um pouquinho da necessidade de ser importante, de ser suficiente, de ser amado. Então faça o colaborador se sentir importante, né? Isso precisa acontecer. A gente também precisa sorrir mais dentro da empresa. A gente chega assim, às vezes, eu sei que a gente acaba sendo resolvedores de problemas o tempo todo, mas a gente precisa ter sorriso, a gente precisa é, é como se a gente estivesse entrando no palco, né? A gente fala que bastidor é uma coisa, palco é outra. Então, quando você vai entrar na tua empresa, você tem que ser entusiasta, né? O próprio Dale Carnegie fala que entusiasmo é Deus que transborda dentro de si, né? Ele transborda em direção ao outro. Então, seja entusiasta, seja alegre, por mais que tenha problemas em casa, poxa, tá chateado por alguma coisa, tá cansado, mas vista a camisa do entusiasmo e entre na empresa com esse entusiasmo para você contagiar as pessoas e não contaminar, né, com energia baixa, né? E lembrando que assim, saiba o nome dos teus colaboradores. Às vezes você tem poucos, é fácil, mas às vezes tem pessoas aqui que tem 15, 20, 30, 40, a gente tem mais de 80 colaboradores. Saiba o nome de cada um, se possível, conheça um pouco mais da família de cada um também. E aqui, um último ponto, assim, seja um bom ouvinte. É o que a gente chama de ouvirtude. Hoje é muito difícil, porque a gente tem aí a questão do celular, a gente está o tempo todo conectado, a gente busca estar o tempo todo acelerado, e acabou ou diminuiu muito aquele tempo de olhar nos olhos mesmo, de sentar, aquele cafezinho e tal, e escutar o colaborador. As grandes mudanças na nossa empresa vieram escutando os colaboradores. Principalmente porque quem está na função tem muita dica legal daquilo que está acontecendo. Às vezes você não está no dia a dia. Quando a empresa cresce, você vai perceber que tem pontos capilares do processo que você não está acompanhando. E aí, quando você é alguém que está ali, naquele lugar, é a melhor pessoa para dar uma sugestão de mudança, de melhoria. Então, escute o colaborador. Ele vai ter muita dica. Assim como a gente faz para escutar também o nosso paciente, a gente também deve escutar o nosso colaborador, que ele tem muito a contribuir com o nosso negócio, né? Então, essa ouvirtude, ela tem que estar o tempo todo. Você tem que ter disponibilidade para isso. Agora, é lógico, se você é aquele profissional da saúde que está o tempo todo mergulhado dentro do atendimento, dentro do operacional, e você não tem tempo para nada, né? E quando a gente fala assim, poxa, tire um tempo para sentar com o colaborador, isso sempre vai sendo deixado por último, por último, por último, aí você acaba não tendo essa conexão. E lembra, para você liderar, tem que seguir um caminho. Primeiro, fortalecer relacionamento, que daí sim você vai conseguir ter a cooperação, e aí sim você vai exercer a liderança. Liderança não é cargo, liderança é posicionamento. E isso deve ser feito de forma intencional para que você possa ter pessoas que consigam olhar e seguir na mesma direção que você está seguindo. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.